milionário quase come quando a mendiga negra chora e implora por ajuda na rua. Era uma tarde abafada em São Paulo e Gabriele Costa, um dos homens mais ricos da cidade, estava prestes a saborear um salgadinho crocante que havia tirado da embalagem. A vida dele era feita de luxo, de festas em mansões e de carros esportivos. Mas naquele instante, algo inexplicável e inquietante lhe atravessou a mente como um raio, um arrepio. Ele olhou em volta e a cena à sua frente parou seu coração. Ali, na calçada suja e movimentada, uma menina de rua, de pele escura e olhos grandes, estava ajoelhada, chorando com desespero. Ela implorava por ajuda, seus pequenos braços estendidos em direção ao céu, enquanto um grupo indiferente de passantes caminhava, alheio à dor à sua volta. Senhor, por favor, não coma isso! O óleo tá estragado! A voz da menina cortou o ar, aguda e clara. O que havia de impressionante era a ferocidade. Como uma criança tão pequena, tão vulnerável, poderia ter a audácia de interromper o momento de um milionário com um aviso tão sério? Gabriel hesitou, o salgadinho quase escorregando de sua mão enquanto sua mente girava a mil. O que uma menina poderia saber sobre uma refeição cuja origem e segurança ele nunca duvidara? Ele não acreditava mais. Aquela criança que parecia ter vivido cada dia de sua vida nas ruas, desde a morte da mãe, despertou algo dentro dele. Enquanto olhava em seus olhos, Gabriel via a filha que nunca teve. Um nó na garganta começou a se formar. A dor do passado encheu seu peito. Lembranças de um lar desfeito, de sonhos quebrados. Mas agora, em vez de recuar, talvez pudesse dar um passo à frente. O impulso de compaixão era irresistível. "Quer almoçar comigo?" ele perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Para sua surpresa, a menina não hesitou. Ao contrário, ela sorriu, e o brilho em seus olhos iluminou o triste ambiente à sua volta. Enquanto caminhavam para um restaurante próximo, Gabriel sentiu um misto de emoção e medo. A tempestade que se formava no horizonte refletia sua confusão interna. O que estava acontecendo com ele? Por que aquela garotinha mexia tanto com seus sentimentos? Na mesa, entre garfadas de macarrão e risadas tímidas, eles compartilharam histórias. Sofia contou sobre sua mãe, sobre como a vida na rua era difícil, mas também cheia de pequenas alegrias. Gabriel, por sua vez, contou sobre sua infância solitária, as pressões familiares, a frieza dos relacionamentos. Ambos se reconheceram e, em um curto espaço de tempo, o vínculo entre eles cresceu, como uma flor brotando do asfalto. Mas conforme o sol se punha, uma sombra pairava sobre a nova conexão formada. Gabriel pensou em adotar Sofia, mas dúvidas e traumas antigos começaram a ressurgir. A adoção era apenas o primeiro passo. Ele precisaria... E a ideia de inaugurar o Centro de Adoção Rápida Sofia Costa, um sonho que poderia mudar vidas, parecia cada vez mais distante. O tempo voava, e enquanto as conversas fluíam, uma revelação inesperada sobre a mãe de Sofia surgiu, fazendo seu estômago revirar. O passado dela poderia ameaçar o futuro que agora sonhava. Gabriel se perguntou: o amor que ele encontrou pode realmente superar as cicatrizes do passado? A cidade pulsava ao redor e o destino de Sofia estava em jogo. O que ele escolheria?
Enfrentaria seus medos e permitiria que a luz entrasse em sua vida? Ou recuaria novamente diante da dor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Gabriel e Sofia estavam consumidos pela conversa, cada um abrindo seu coração de maneira sutil. O ar estava pesado, mas no pequenos sorrisos e olhares cúmplices, algo bom parecia florescer. No entanto, a tranquilidade foi abruptamente quebrada. Um grito atravessou a rua como uma faca afiada. Socorro! Ajudem! Uma mulher, com roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados, correu em direção a eles, gesticulando freneticamente. O coração de Gabriel acelerou. Ao olhar para a mulher, algo na expressão dela lhe era estranhamente familiar. Ele não conseguia identificar, mas a dor em seus olhos parecia um eco do que havia visto na menina ao seu lado. Antes que pudesse processar tudo, a mulher chegou até eles, parou abruptamente e sentou-se no chão, sem fôlego. Sofia olhou com preocupação, ainda segurando seu garfo. Ela está com a minha filha, a mulher balbuciou, ofegante. Preciso que você me ajude. Eles vão levá-la. Gabriel sentiu um frio correr pela espinha. Ele? Ajudar? O que isso significava? Quem está levando sua filha? Ele perguntou. Mas a mulher mal parecia ouvi-lo. Seus olhos estavam fixos em Sofia. É ela. É você. A mulher se levantou, os olhos arregalados de desespero, e apontou para Sofia. O mundo de Gabriel virou de cabeça para baixo. O que estava acontecendo? Você é minha filha! A mulher gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Você não pode esquecer de mim. Sofia, por favor, você tem que lembrar. As palavras da mulher ecoaram na mente de Gabriel, criando ondas de confusão. Meu Deus! Murmurou ele, enquanto olhava para Sofia, que estava pálida. É verdade? A criança estava em estado de choque, temendo ligeiramente, e passou as mãos pelos cabelos, como tentando entender o que estava acontecendo. Não pode ser, Sofia disse, a voz quase inaudível. Você não é minha mãe. O desespero se misturava com a negação. E Gabriel viu o pequeno mundo que começara a se formar entre ele e a menina desmoronar rapidamente. A mulher continuou, cada vez mais desesperada. Eu sou sua mãe, Sofia. Eu estou aqui. Eles vão levar você. Não posso deixar que isso aconteça. Gabriel sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se aberto. A história que ele havia começado a construir. A conexão que parecia tão pura estava sendo ameaçada por seu próprio passado e um segredo devastador que poderia mudar tudo. Ele olhou para a mulher e viu uma expressão de dor que parecia verdadeira. Mas tudo parecia tão surreal. A multidão que passava, agora parada, observava a cena com murmúrios de choque e reprovação. As expressões variavam entre compaixão e curiosidade. O que estava acontecendo ali? Ele olhou para Sofia de novo, e nos seus olhos havia uma mistura de medo e confusão. Quem ela realmente era? Gabriel, eu não sei. Ela dizia,
as palavras saindo arrastadas como se cada sílaba pesasse 1 tonelada. O tumulto de emoções era avassalador. Poderia essa mulher realmente ser a mãe de Sofia? E se tudo aquilo mudasse não só o futuro de Sofia, mas a vida de Gabriel? Os sonhos de adoção se tornariam poeira no vento. Ele bloqueou as perguntas que atormentavam sua mente. E com isso, uma nova batalha começou. Não havia mais tempo para hesitação. O que ele faria agora? O que estava por vir? O tumulto estava em sua mente. Cada batida do coração de Gabriel ressoava como um tambor em seus ouvidos. A mulher estava a poucos passos, sua expressão de desespero se intensificando. Sofia, você não pode esquecer de mim! Ela gritava, e a multidão estava em silêncio, como se a cidade inteira houvesse parado para testemunhar aquele momento. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Gabriel e depois de volta para a mulher. Não pode ser verdade! Sofia balbuciou com uma voz trêmula. Você não é minha mãe! Mas a certeza na voz da mulher era avassaladora. Gabriel, me ajuda! A mulher implorou, com os olhos cheios de dor e desespero. O milionário sentiu o nó na garganta apertar. Ele não sabia o que fazer. A cena parecia um pesadelo, mas era real. O mundo à sua volta, antes tão vibrante e cheio de promessas, agora parecia desmoronar. Calma, calma, ele disse, tentando controlar a situação. Vamos conversar. Mas as palavras mal saíram de sua boca. A mulher estava em frangalhos, sua fisionomia marcada pela luta e pela dor de perder a filha. Ele sentiu uma necessidade urgente de proteger Sofia. Mas como poderia? Com a mulher tão próxima, a conexão entre os dois parecia cada vez mais ameaçada. Ela tem que lembrar de mim. A mulher continuava gritando, fazendo gestos desesperados. As pessoas ao redor começaram a murmurar, criando uma onda de curiosidade e condenação. Gabriel nem percebeu que seus lábios se fecharam em uma linha tensa, enquanto ele observava Sofia. Então, em um instante devastador, uma voz familiar ecoou atrás dele. Sofia! A mulher era imponente, seus cabelos escuros e roupas alinhadas. Uma figura aristocrática, em contraste com o caos à sua frente. Ela se aproximou, olhos fixos na garotinha. Sofia, meu amor, eu estou aqui. Gabriel e a mulher se entreolharam, ambos perplexos. A mulher rica estendeu a mão. Você não pode ir com ela. Você é minha filha. Um silêncio chocante caiu sobre a multidão, cada um tentando entender as revelações. Duas mulheres, duas mães? O que estava acontecendo ali? Sofia ficou no meio, com os olhos arregalados. Eu não entendo! Sua voz saiu quase num sussurro. As duas mulheres começaram a discutir, suas vozes se elevando, cada uma alegando ser a verdadeira mãe. Gabriel sentiu sua cabeça rodar. Ele havia passado um dia inteiro se conectando com Sofia, compartilhando histórias e risos. E agora, tudo aquilo estava se transformando em uma farsa. Você não sabe o que é melhor para ela, gritou a mulher pobre, sua voz tingida de frustração. Ela precisa de mim. O contraste entre as vidas que levaram era monstruoso. Gabriel puxou Sofia para perto, tentando proteger a menina da tempestade que se formava à sua volta. A mulher rica olhou para ele, seu olhar implorante. Por favor, ela vem comigo. Havia uma urgência em suas palavras, uma necessidade de salvar o que poderia ser um mundo bom se preservado. O desespero tomou conta de Sofia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? A pequena estava numa montanha russa de emoções.
Gabriel sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ver a confusão na face da garotinha. O que estava acontecendo? Quem era quem? A verdade parecia se desvanecer, como fumaça em um dia nublado. Subitamente, um grito ecoou por entre a multidão, logo seguido por um movimento brusco. Uma terceira pessoa surgiu, um homem alto e forte. "Parem!" ele gritou, aproximando-se com um olhar decidido. "Ninguém vai levar Sofia, ela é minha." Gabriel sentiu seu estômago embrulhar. O que estava acontecendo? Agora um terceiro personagem se juntava a essa história já tensa. A multidão ficou em estado de choque, murmúrios de pavor e curiosidade preenchendo o ar. Quem era aquele homem? Um pai? Um parente? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro significado daquela conexão entre eles? A certeza de que nada era o que parecia pairava no ar, como uma nuvem tempestuosa, prestes a desabar. A mente de Gabriel girou enquanto ele tentava compreender essa nova reviravolta. O que seria daquele novo vínculo que tinha formado com Sofia? Ele se perguntava, sua visão embaçada pela confusão e pela ação rápida que se desenrolava ao seu redor. E o que ele faria agora? O tumulto estava em sua mente. Cada batida do coração de Gabriel ressoava como um tambor em seus ouvidos. A mulher estava a poucos passos, sua expressão de desespero se intensificando. "Sofia, você não pode esquecer de mim!" Ela gritava, e a multidão estava em silêncio, como se a cidade inteira houvesse parado para testemunhar aquele momento. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Gabriel e depois de volta para a mulher. "Não pode ser verdade!" Sofia balbuciou, com a voz trêmula. "Você não é minha mãe." Mas a certeza na voz da mulher era avassaladora. "Gabriel, me ajuda!" A mulher implorou, com os olhos cheios de dor e desespero. O milionário sentiu o nó na garganta apertar. Ele não sabia o que fazer. A cena parecia um pesadelo, mas era real. O mundo à sua volta, antes tão vibrante e cheio de promessas, agora parecia desmoronar. "Calma, calma!" ele disse, tentando controlar a situação. "Vamos conversar." Mas as palavras mal saíram de sua boca. A mulher estava em frangalhos. Sua fisionomia marcada pela luta e pela dor de perder a filha. Ele sentiu uma necessidade urgente de proteger Sofia. Mas como poderia? Com a mulher tão próxima, a conexão entre os dois parecia cada vez mais ameaçada. "Ela tem que lembrar de mim." A mulher continuava gritando, fazendo gestos desesperados. As pessoas ao redor começaram a murmurar, criando uma onda de curiosidade e condenação. Gabriel puxou Sofia para perto, tentando proteger a menina da tempestade que se formava à sua volta. A mulher rica olhou para ele, seu olhar implorante. "Por favor, ela vem comigo." Havia uma urgência em suas palavras, uma necessidade de salvar o que poderia ser um mundo bom se preservado. O desespero tomou conta de Sofia. "Por que vocês estão fazendo isso comigo?" A pequena estava numa montanha russa de emoções. Gabriel sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ver a confusão. Subitamente, um grito ecoou por entre a multidão, logo seguido por um movimento brusco. Uma terceira pessoa surgiu, um homem alto e forte. "Parem!" ele gritou, aproximando-se com um olhar decidido. "Ninguém vai levar Sofia. Ela é minha." Gabriel sentiu seu estômago embrulhar. O que estava acontecendo? Agora, um terceiro personagem se juntava a essa história já tensa. A multidão ficou em estado de choque.
murmúrios de pavor e curiosidade preenchendo o ar. Quem era aquele homem? Um pai? Um parente? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro significado daquela conexão entre eles? A certeza de que nada era o que parecia pairava no ar, como uma nuvem tempestuosa prestes a desabar. O homem encostou-se na mulher pobre e sussurrou algo no seu ouvido. A expressão dela mudou instantaneamente, de desespero para compreensão. Você sabia! O grito que escapou de seus lábios era cortante, como um vidro quebrando. Algo na atmosfera mudou, como se uma revelação estivesse prestes a ser desnudada. Gabriel, confuso, olhou para a mulher rica. Do que você está falando? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Mas a situação era insuportável. Ele sentiu a tensão no ar, um nó se formando cada vez mais forte em seu estômago. O homem avançou e a multidão se afastou um pouco, como se percebesse que algo sombrio estava prestes a ser exposto ali. Você não sabe, Gabriel. O tom grave do homem fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas novamente. Sofia é uma peça-chave em um jogo que não podemos permitir que ela entenda. O silêncio foi absoluto. Gabriel sentiu sua respiração falhar. Um jogo? Ele perguntou incrédulo, enquanto seu coração começava a acelerar. O que você quer dizer com isso? A raiva e o medo misturavam-se dentro dele, criando uma tempestade de emoções. Não é só isso! O homem continuou. Ela foi criada para ser mais do que apenas uma criança de rua. Sofia é parte de algo muito maior, associado a um legado que você desconhece. Eu sou seu verdadeiro guardião. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir e a multidão presa em silêncio uivava à beira da compreensão. Gabriel olhou para Sofia. E ela parecia perdida, uma criança em meio à realidade cruel que a cercava. O que ele havia entrado? Uma família rica? Uma conexão verdadeira? E de repente ele se viu preso em meio a um jogo que ele não havia sequer começado a entender. A cidade, com seu burburinho constante, tornava-se um eco distante. O que ele faria agora? Quem ele realmente estava tentando salvar e que segredos pairavam sobre o futuro daquela garotinha que começara a amar? O que mais estava escondido naquela noite? O tumulto estava em sua mente. Cada batida do coração de Gabriel ressoava como um tambor em seus ouvidos. A mulher estava a poucos passos, sua expressão de desespero se intensificando. Sofia, você não pode esquecer de mim. Ela gritava e a multidão estava em silêncio, como se a cidade inteira houvesse parado para testemunhar aquele momento. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Gabriel e depois de volta para a mulher. Não pode ser verdade, Sofia balbuciou, com a voz trêmula. Você não é minha mãe. Mas a certeza na voz da mulher era avassaladora. Gabriel, me ajuda! A mulher implorou, com olhos cheios de dor e desespero. O milionário sentiu o nó na garganta apertar. Ele não sabia o que fazer. A cena parecia um pesadelo, mas era real. O mundo à sua volta, antes tão vibrante e cheio de promessas, agora parecia desmoronar. Calma, calma, ele disse, tentando controlar a situação. Vamos conversar. Mas as palavras mal saíram de sua boca. A mulher estava em frangalhos, sua fisionomia marcada pela luta e pela dor de perder a filha. Sentiu uma necessidade urgente de proteger Sofia. Mas como poderia?
Com a mulher tão próxima, a conexão entre os dois parecia cada vez mais ameaçada. Ela tem que lembrar de mim. A mulher continuava gritando, fazendo gestos desesperados. As pessoas ao redor começaram a murmurar, criando uma onda de curiosidade e condenação. Gabriel puxou Sofia para perto, tentando proteger a menina da tempestade que se formava à sua volta. A mulher rica olhou para ele, seu olhar implorante. Por favor, ela vem comigo. Havia uma urgência em suas palavras, uma necessidade de salvar o que poderia ser um mundo bom se preservado. O desespero tomou conta de Sofia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? A pequena estava numa montanha russa de emoções. Gabriel sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ver a confusão na face da garotinha. O que estava acontecendo? Quem era quem? A verdade parecia se desvanecer como fumaça em um dia nublado. Subitamente, um grito ecoou por entre a multidão, logo seguido por um movimento brusco. Uma terceira pessoa surgiu, um homem alto e forte. Parem! Ele gritou, aproximando-se com um olhar decidido. Ninguém vai levar Sofia. Ela é minha! Gabriel sentiu seu estômago embrulhar. O que estava acontecendo? Agora, um terceiro personagem se juntava a essa história já tensa. A multidão ficou em estado de choque. Murmúrios de pavor e curiosidade preenchendo o ar. Quem era aquele homem? Um pai? Um parente? E acima de tudo, qual era o verdadeiro significado daquela conexão entre eles? A certeza de que nada era o que parecia pairava no ar, como uma nuvem tempestuosa prestes a desabar. O homem encostou-se na mulher pobre e sussurrou algo no seu ouvido. A expressão dela mudou instantaneamente, de desespero para compreensão. Você sabia! O grito que escapou de seus lábios era cortante, como um vidro quebrando. Algo na atmosfera mudou, como se uma revelação estivesse prestes a ser desnudada. Gabriel, confuso, olhou para a mulher rica. Do que você está falando? Sua voz saiu mais dura do que pretendia, mas a situação era insuportável. Ele sentiu a tensão no ar, um nó se formando cada vez mais forte em seu estômago. O homem avançou, e a multidão se afastou um pouco, como se percebesse que algo sombrio estava prestes a ser exposto ali. Você não sabe, Gabriel. O tom grave do homem fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas novamente. Sofia é uma peça-chave em um jogo que não podemos permitir que ela entenda. O silêncio foi absoluto. Gabriel sentiu sua respiração falhar. Um jogo? Ele perguntou, incrédulo, enquanto seu coração começava a acelerar. O que você quer dizer com isso? A raiva e o medo misturavam-se dentro dele, criando uma tempestade de emoções. Não é só isso. O homem continuou. Ela foi criada para ser mais do que apenas uma criança de rua. Sofia é parte de algo muito maior, associado a um legado que você desconhece. Eu sou seu verdadeiro guardião. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir, e a multidão presa em silêncio uivava à beira da compreensão. Gabriel olhou para Sofia e ela parecia perdida, uma criança em meio à realidade cruel que a cercava. O que havia entrado? Uma família rica? Uma conexão verdadeira? E de repente ele se viu preso em meio a um jogo que ele não havia sequer começado a entender. Enquanto o homem falava, algo incrível aconteceu. Uma luz forte surgiu atrás dele, perfurando a escuridão da noite. Uma van preta parou abruptamente e a porta traseira se abriu. Duas figuras famintas de raiva saíram, uniformizadas com insígnias que Gabriel nunca tinha visto antes. É agora! Uma delas gritou.
enquanto se dirigia rapidamente para Sofia. Não! Gabriel atirou-se à frente da menina, seu coração disparando, mas ele se sentiu paralisado, como se a adrenalina o tivesse deixado sem ação. As figuras avançaram, empurrando a multidão para os lados. Não a levem! O homem gritou, mas sua presença não parecia ter efeito. Os rostos da polícia se tornaram um quadro de ação arrebatadora, e as sirenes começaram a ecoar pela cidade. Um dos homens vestiu as algemas em suas mãos, como se Sofia fosse uma prisioneira. Ela é nossa, não pode ficar com vocês, eles gritaram, enquanto as luzes giratórias refletiam em seus rostos aterrorizados. A multidão estava dividida, murmúrios de indignação e choque se espalhando rapidamente. Gabriel olhou para Sofia, que estava agora paralisada de medo. A confusão na sua mente se afunilava em dor. O que está acontecendo? Ela sussurrou, com os olhos grandes e aterrorizados. Ele queria responder, mas as palavras falhavam. A imagem dela sendo levada, sendo como um punhal em sua alma. Um colapso emocional tomou conta dele. Em meio ao caos, ele sentiu uma conexão quebrar e questionou: quem eram esses homens? O que era esse legado? E por que todos pareciam querer Sofia? O que mais estava em jogo? E qual seria o preço a ser pago por essa história tão intrincada que agora se desenrolava como um pesadelo diante de seus olhos? O futuro dela estava nas mãos de um destino bruto e cruel. E a verdade que se escondia sob a superfície começava a se revelar com uma força avassaladora. O tumulto crescente cercava Gabriel e Sofia, enquanto o caos se desdobrava. As figuras uniformizadas avançavam em passo firme, suas expressões impiedosas. O coração de Gabriel batia forte, o suor escorrendo pela sua testa. Não a levem! Ele gritou de desespero, segurando Sofia como se ela fosse tudo o que ele ainda tinha. O olhar dela, cheio de medos e perguntas, o fazia quase querer gritar de novo. Mas antes que pudesse pensar em alguma coisa, uma explosão de luz ofuscante iluminou o local. Uma multidão de pessoas vestindo trajes de gala surgiu do nada, criando um círculo ao redor da cena. As expressões em seus rostos transmitiam uma urgência que fez Gabriel sentir uma mulher alta, com cabelos brilhantes e um vestido de seda, avançou à frente. Sofia! Ela exclamou, quase como se sentisse o peso do universo nas costas. Olhos arregalados, Gabriel não conseguia processar isso. A mulher parecia uma figura de contos de fadas, mas o olhar dela era de uma mãe desesperada. O agente da polícia hesitou, confuso ao ver essa nova chegada. Quem é você? Ele perguntou. Pareceu perdido. Eu sou a verdadeira mãe de Sofia, disse a mulher, sua voz forte, ecoando na calçada. Um murmúrio percorreu a multidão. Como assim? Sufocado por tanta convulsão, Gabriel olhou de um lado para o outro, sua mente se recusando a acreditar. Sofia olhou para ele, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora com uma centelha de esperança. Você não pode ser! Eu conheci a minha mãe! Ela balbuciou, tremendo as mãos ao lado de Gabriel. Isso não é verdade! A mulher pobre gritou, seu desespero crescendo. A confusão transformava-se em um espetáculo diante de todos. Eu sou a mãe dela, fui eu quem a criou, quem a protegeu. A tensão era palpável, enquanto as mulheres se encaravam, e um silêncio profundo tomou o lugar dos gritos. Então foi quando o homem, que se autodenominou guardião de Sofia, deu um passo à frente.
Sofia! Sua voz estava cheia de um peso não pronunciado. Você precisa saber a verdade. Sua vida depende disso. A multidão estava em silêncio, os rostos das pessoas refletindo graça e pavor. A mulher saudável, de vestido lindo, olhou para o homem, uma sombra de reconhecimento passando por ela. Então você sabia, não é? Gabriel observava os três, a confusão na cabeça se transformando em uma tempestade de perguntas. O que estava acontecendo? Ele estava cercado de traições e segredos, e o coração dele açoitava contra seu peito. Hora de revelar a verdade. Sofia! O homem murmurou, parecendo diferente agora. Uma certeza se formava em seus olhos que não existia antes. O tempo parecia desacelerar e a multidão estava prendendo a respiração. Você não é apenas uma menina de rua. Você é a chave para algo muito maior. Antes que pudesse entender tudo, o homem tirou um pequeno colar prateado do bolso. Um brilho intenso refletindo nas luzes da cidade. Este é um legado que pode mudar tudo. Gabriel ficou confuso, o nó na garganta pichando. Aqui, na calçada, em meio ao pânico, suas certezas começaram a desmoronar. O que estava acontecendo com Sofia? A quem ela realmente pertencia? O colar era um símbolo de poder ou talvez de uma escolha perdida? Ele olhou para a garotinha e viu a confusão em seu olhar. Sabia que precisava protegê-la, mas do quê? Aquela conexão que estava começando a amarelar agora parecia ser fundamentada em algo sombrio. Um aglomerado de murmúrios se espalhou pela multidão quando o homem declarou: a escolha de Sofia poderá pôr um fim a isso tudo ou propagar um conflito ainda maior. O impacto das palavras reverberou como um trovão. Gabriel estava perdido em um labirinto de possibilidades. Ele sabia que a vida de todos poderia mudar a qualquer momento, e agora estava em jogo a decisão de uma criança. Mas o que era realmente essa escolha? O que significava o colar? E acima de tudo, quem realmente Sofia era? O futuro dela estava pendurado em fios frágeis. E Gabriel se sentia cada vez mais impotente diante de algo que havia se tornado maior do que ele. A cidade continuava a pulsar ao redor deles, enquanto o suspense aumentava. A atmosfera carregada de perguntas sem respostas, e o destino de Sofia ainda ao passo de se revelar. O tumulto crescente cercava Gabriel e Sofia, enquanto o caos se desdobrava. As figuras uniformizadas avançavam em passo firme, suas expressões impiedosas. O coração de Gabriel batia forte, o suor escorrendo pela sua testa. "Não a levem!" ele gritou, de desespero, segurando Sofia como se ela fosse tudo o que ele ainda tinha. O olhar dela, cheio de medos e perguntas, o fazia querer gritar de novo. Mas antes que pudesse pensar em algo, a visibilidade de um brilho intenso cortou a escuridão. Então, um grupo de pessoas vestidas com trajes de gala surgiu. Sua expressão era uma mistura de urgência e determinação. Gabriel ficou atordoado, sem entender, enquanto a mulher em vestido de seda, que se apresentara como mãe verdadeira, avançou para fora do grupo. "Sofia!" exclamou ela, seus olhos brilhando cheios de emoção. A presença dela tinha um magnetismo que atraía a atenção. "Estou aqui, irei te proteger." Gabriel olhou para ela confuso. A mulher parecia não só uma figura de contos de fadas, mas também uma mãe desesperada, cheia de amor e determinação. "Quem é você?" perguntou um dos agentes da polícia, perplexo. "Eu sou a verdadeira mãe de Sofia.
gritou a mulher, sua voz ressoando na noite. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. Como assim? Sufocado por tanta convulsão, Gabriel olhou para o lado, sua mente se recusando a aceitar a realidade que se desdobrava diante dele. Como poderia ser? Sofia afastou-se um pouco de Gabriel, seus olhos cheios de lágrimas. Você não pode ser. Eu conhecia minha mãe. Ela estava confusa, desejando entender, seu pequeno corpo tremendo. Não, eu sou a mãe dela. A mulher pobre gritou. Seu desespero aumentava. As mulheres se encaravam, os olhares como lâminas afiadas, cortando o ar entre elas. A tensão era palpável ao redor, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Então, o homem que se autodenominou guardião deu um passo à frente, seus olhos cheios de um conhecimento sombrio. Sofia precisa saber a verdade. Sua vida depende disso. O ar ficou pesado e todos pareciam apreensivos para ouvir o que se seguiria. O homem continuou. Você não é uma simples criança de rua. Você é parte de algo muito maior. Eu sou seu verdadeiro guardião. O impacto dessas palavras reverberou como um trovão na mente de Gabriel. O que ele estava perdendo? A cidade em volta parecia ter desaparecido. Todos estavam presos àqueles momentos fatídicos. Hora de revelar a verdade, Sofia. O homem declarou, seu olhar fixo em Sofia. Com um gesto fluido, ele retirou um colar prateado e o ergueu, um objeto que brilhava com uma intensidade ofuscante. Este colar é um legado. Ele pode mudar tudo. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão e Gabriel sentiu o mundo sob seus pés se rearranjar. O que era aquilo? Quem era aquele homem para fazer tais afirmações? Ele ainda estava tentando processar tudo aquilo quando, em um movimento rápido, o homem lançou o colar na direção de Sofia. O metal tinha uma força magnética e, ao tocá-lo, algo aconteceu. Uma luz ofuscante envolveu a garotinha. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ambiente como um trovão. E uma explosão irrompeu atrás da van. Gabriel girou a cabeça e viu uma nuvem de fumaça negra se espalhando. Gritos ecoando por toda parte. A multidão começou a entrar em pânico, todos tentando correr em direções opostas. Não! 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 A mulher rica gritou, enquanto trocava o foco entre Sofia e o ponto da explosão. As imagens de terror se espalhavam em sua mente. Não podemos deixá-la aqui! O desespero tomou conta de todos. Gabriel, em um acesso de coragem, pegou a mão de Sofia e puxou-a para junto de si. O colar ainda brilhava nas mãos da menina, como se estivesse respondendo à sua presença. Mas então, Sofia começou a mudar. O brilho do colar parecia enlaçá-la de um jeito inusitado. Gabriel! Ela gritou, seus olhos brilhando de uma luz interior. Eu sou a escolhida! Eu tenho que fazer algo! E antes que pudesse protestar, Sofia traçou um caminho pela multidão, em direção à enorme fumaça, pronta para enfrentar o que quer que fosse. Volta aqui! Gritou Gabriel, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. O homem sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Aquela noite tinha se transformado em um pesadelo, e sua conexão com Sofia, antes tão forte, agora parecia cada vez mais distante. Entre a fumaça e os gritos, a vida de todos mudava em uma fração de segundo. O que significava tudo isso? Quem era Sofia realmente? O legado, o colar,
Tudo parecia enredado em uma teia de segredos e escolhas que estavam prestes a ser revelados. Enquanto buscava por respostas, Gabriel percebeu que o que havia começado como uma simples conexão poderia acabar sendo a maior reviravolta de suas vidas. A luz intensa e ofuscante emana do colar que Sofia segurava com força. Em um movimento rápido, ela se desvincula de Gabriel e avança em direção à fumaça, quase hipnotizada. Gabriel sente um frio na espinha enquanto observa a garotinha agir, como se estivesse sob um feitiço. "Sofia, volta aqui!" ele grita, mas a multidão se agita ao redor, o som da confusão ensurdecedor. Os oficiais que haviam se aproximado a princípio hesitam, olham para a mulher rica e voltam seus olhares para o homem que se diz guardião. Os olhares se cruzam num momento tenso, um jogo de poder em questão. E quando a mulher no vestido de seda dirige-se ao homem, seu tom se transforma. "Você nunca deveria tê-la trazido até aqui. Ela não está pronta. E agora? O legado? Devíamos ter esperado." As palavras da mulher ecoam através da multidão barulhenta. Um calor toma conta de Gabriel e sua mente começa a trabalhar rápido. Perguntas explodem. O que a mulher quer dizer com legado? Quem era aquele homem para falar assim? Sofia agora estava a poucos passos da nuvem de fumaça, o colar brilhando de forma quase hipnótica. As figuras vestidas de gala, antes tão imponentes, também mostraram sinais de pânico. Gabriel insiste em segurar Sofia, mas um voraz instinto de proteção se mistura com um desespero crescente. "Sofia, não é seguro! Volta!" Ele avança, mas a multidão pressionada atrás dele se agita, como se também estivesse atraída pela luz do colar. Então, tudo acontece de uma vez. A multidão se agita, a fumaça faz com que todos tossam, e em meio ao caos, um som estrondoso surge. Uma explosão mais alta e mais forte do que qualquer outra coisa que ele já ouviu. Ressoou como um choque elétrico. Um estendo de mãos entre um dos agentes e a mulher rica se rompe, e a cena desmorona diante de seus olhos. Um clarão ofusca o campo de visão de Gabriel, fazendo com que ele se force a piscar para ver. Mas quando finalmente abre os olhos novamente, ele vê uma figura familiar emergindo da fumaça. A mulher pobre. Ela havia se transformado, seus olhos agora reluzindo com uma energia intensa. "Sofia, você!" ela grita. E, para seu horror, o olhar da menina encontra o dela. Gabriel sente um gelo percorrer suas veias. Não poderia ser! "Mãe?" As palavras escapam de sua boca, mas não são suficientes para impedir a descida do que parecia ser um campo de batalha. O colar em Sofia brilha novamente, e uma onda de energia percorre o ar, como um campo elétrico, fazendo com que todos ao redor retrocedam. O choque de reconhecimento é palpável. Uma reviravolta devastadora. A mulher rica, com uma expressão de choque puro, parece ter desacelerado o tempo. O homem que falava de legado agora está em completo desespero. Isso não pode acontecer. O pânico se espalha como fogo em palha seca. Gabriel está revivendo a dor de toda a sua vida. "Sofia, sabe o que está acontecendo?" Sua voz falha. E os olhares de todos estão fixos neles. O que estava acontecendo ali? Como a mulher pobre estava ligada a tudo aquilo? Eu não sei. Sofia murmura, olhando para a mulher, uma confusão em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse entender, um grito ecoa vindo da multidão. Fogo! E a fumaça que antes parecia um mero efeito, agora se espalhou.
atingindo todos os lados. O ambiente já era caótico, mas naquele momento, os gritos se intensificaram. O pânico tomou conta dos rostos. Todos corriam, todos gritavam, e o que era um simples encontro se transformou em uma cena de terror. Gabriel sente que está perdendo o tubo que havia tentado construir. Ele tenta resistir, tenta entender, mas enquanto se vira, o desespero o consome. Quem é a verdadeira mãe? A pergunta vibra no ar. Ninguém sabe mais quem é quem. A ideia de Sofia e seu legado agora aparecem em uma cela de prisão. E ele se sente mais perdido do que nunca. O que tudo isso significava? O que a ligação entre aquelas mulheres significava para o futuro? Assim que o pânico se instala, as linhas entre os personagens começam a se borrar. E a resposta para essas perguntas se afunila, como uma tempestade se preparando para explodir. No meio disso tudo, um som estrondoso. Uma nova explosão seguida de desesperados gritos ecoa à medida que a história continua a se desdobrar de maneiras que todos ali nunca poderiam imaginar. O tumulto crescente cercava Gabriel e Sofia, enquanto o caos se desdobrava. As figuras uniformizadas avançavam em passo firme, suas expressões impiedosas. O coração de Gabriel batia forte, o suor escorrendo pela sua testa. "Não a levem!" Ele gritou de desespero, segurando Sofia como se ela fosse tudo o que ele ainda tinha. O olhar dela, cheio de medos e Então, um grupo de pessoas, vestidas com trajes de gala, surgiu do nada, formando um círculo em torno da cena. Sua expressão era uma mistura de urgência e determinação. Gabriel ficou atordoado, sem entender, enquanto a mulher em vestido de seda, que se apresentara como mãe verdadeira, avançou para fora do grupo. "Sofia!" exclamou ela, seus olhos brilhando cheios de emoção. A presença dela tinha um magnetismo que atraía a atenção. "Estou aqui, irei te proteger." Gabriel olhou para ela, confuso. A mulher parecia não só uma figura de contos de fadas, mas também uma mãe desesperada, cheia de amor e determinação. "Quem é você?" perguntou um dos agentes da polícia, perplexo. "Eu sou a verdadeira mãe de Sofia." "Oh!" gritou a mulher, sua voz ressoando na noite. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. "Como assim?" Sufocado por tanta convulsão, Gabriel olhou para o lado, sua mente se recusando a aceitar a realidade que se desdobrava diante dele. Como poderia ser? Sofia afastou-se um pouco de Gabriel, seus olhos cheios de lágrimas. "Você não pode ser. Eu conheci a minha mãe." Ela estava confusa, desejando entender, seu pequeno corpo tremendo. "Não, eu sou a mãe dela." A mulher pobre gritou. Seu desespero aumentava. As mulheres se encaravam, os olhares como lâminas afiadas cortando o ar entre elas. A tensão era palpável e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Então o homem, que se autodenominou guardião, deu um passo à frente, seus olhos cheios de um conhecimento sombrio. "Sofia, você precisa saber a verdade. Sua vida depende disso." O ar ficou pesado e todos pareciam apreensivos para ouvir o que se seguiria. "Você não é uma simples criança de rua. Você é parte de algo muito maior. Eu sou seu verdadeiro guardião." O impacto dessas palavras reverberou como um trovão na mente de Gabriel. O que ele estava perdendo? A cidade em volta parecia ter desaparecido. Todos estavam presos àqueles momentos fatídicos. "Hora de revelar a verdade, Sofia," o homem declarou, seu olhar fixo em Sofia. Com um gesto fluido, ele retirou um colar prateado e o ergueu.
Um objeto que brilhava com uma intensidade ofuscante. Este colar é um legado. Ele pode mudar tudo. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, e Gabriel sentiu o mundo sob seus pés se rearranjar. O que era aquilo? Quem era aquele homem para fazer tais afirmações? Ele ainda estava tentando processar tudo aquilo, quando, em um movimento rápido, o homem lançou o colar na direção de Sofia. O metal tinha uma força magnética, e ao tocá-lo, algo aconteceu. Uma luz ofuscante envolveu a garotinha. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ambiente como um trovão, e uma explosão irrompeu atrás da van. Gabriel girou a cabeça e viu uma nuvem de fumaça negra se espalhando, gritos ecoando por toda a parte. A multidão começou a entrar em pânico, todos tentando correr em direções opostas. Não, não, não! A mulher rica gritou, enquanto trocava o foco entre Sofia e o ponto da explosão. As imagens de terror se espalhavam em sua mente. Não podemos deixá-la aqui! O desespero tomou conta de todos. Gabriel, em um acesso de coragem, pegou a mão de Sofia e puxou-a para junto de si. O colar ainda brilhava nas mãos da menina, como se estivesse respondendo à sua presença. Mas então, Sofia começou a mudar. O brilho do colar parecia enlaçá-la de um jeito inusitado. Gabriel! Ela gritou, seus olhos brilhando de uma luz interior. Eu sou a escolhida! Eu tenho que fazer algo! E antes que pudesse protestar, Sofia traçou um caminho pela multidão em direção à enorme fumaça, pronta para enfrentar o que quer que fosse. Volta aqui! Gritou Gabriel, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. O homem sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Aquela noite tinha se transformado em um pesadelo, e sua conexão com Sofia, antes tão forte, agora parecia cada vez mais distante. Entre a fumaça e os gritos, a vida de todos mudava em uma fração de segundo. O que significava tudo isso? Quem era Sofia realmente? O legado? O colar? Tudo parecia enredado em uma teia de segredos e escolhas que estavam prestes a ser revelados. E, enquanto buscava por respostas, Gabriel percebeu que o que havia começado como uma simples conexão poderia acabar sendo a maior reviravolta de suas vidas. O caos aumentou em um instante. Em meio à confusão, uma voz familiar ressoou para Gabriel. Gabriel, sou eu! A mulher que antes havia se apresentado como a mãe verdadeira de Sofia gritou, mas para sua surpresa, as palavras que ele ouviria a seguir eram impossíveis. Eu sou, na verdade, sua mãe também. Gabriel congelou. A revelação atingiu como um raio. O que você quer dizer com isso? Ele sussurrou. O mundo ao redor desmoronou. Ela continuou. Nós somos todos parte de um círculo. Sofia é mais do que você sabe. E ela é a chave para nos salvar. Eu não queria que você soubesse tudo, mas o tempo acabou. O homem olhou para ela com desprezo. Você mentiu. O legado não se destina a este tipo de conexão. Sofia estava paralisada, presa entre as duas verdades conflitantes. Todos os olhos estavam fixos nela, o colar mudando de cor, pulsando com uma luz terna. A multidão estava em silêncio, aguardando o próximo movimento. As emoções se entrelaçavam com a tensão do momento. Gabriel ainda tentava processar a ideia de que a mulher diante dele não era apenas a mãe de Sofia, mas era sua mãe também. O nó na garganta se apertou ainda mais. A explosão de uma nova revelação
estava prestes a estourar, e Gabriel sentia que seu mundo, que antes parecia tão sólido, agora estava se desintegrando em pedaços. O que isso significaria para Sofia? E para ele? Ele estava prestes a descobrir que, talvez, o verdadeiro legado fosse mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O destino de todos estava se unindo de uma maneira que eles nunca esperavam. E a única certeza era que nada seria como antes. O caos estava insuportável. A fumaça espessa cobria o cenário como um manto de desespero. Sofia se via no meio de duas mães completamente diferentes, cada uma clamando por seu amor e atenção. Um burburinho tomou conta da multidão, enquanto todos tentavam... "Só uma de vocês pode ficar!" gritou o guardião, seu rosto contorcido em raiva e desespero. Gabriel se sentiu perdido, sua mente girando em círculos. Ele tinha apenas um desejo: proteger Sofia a todo custo. "Escolha, Sofia!" implorou, olhando diretamente nos olhos da menina. "Eu estou aqui para ser seu pai. Não hesite!" Sofia olhou entre os rostos ansiosos, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. É verdade? Ela é qual mãe? Quem ela poderia verdadeiramente chamar de sua? O colar em suas mãos reluzia, pulsando com uma energia desconhecida. "Eu não quero viver assim. Eu só quero saber quem sou." A voz dela cortou o ar como uma adaga, ecoando a dor de muitos. O homem e as duas mulheres trocaram olhares cúmplices, cada um carregando suas verdades inconfessáveis. A mulher rica se aproximou. "Sofia, você não sabe o que eu fiz por você. Eu te amei desde o momento em que soube que você estava comigo. Você é minha e sempre será." A emoção estourou em seu peito e o desespero dela era palpável. A mulher pobre também não hesitou em responder: "Eu te criei. Tive que lutar todos os dias para te manter aqui. Eu sou sua mãe de coração." As palavras dela reverberaram pela multidão, que agora estava dividida entre apoio e descaso. Gabriel sentiu que seu coração afundava. Como poderia escolher? "Chega!" o guardião gritou. "Sofia, você é a chave. É hora de decidir. O seu destino pode transformar tudo isso." A multidão segurava a respiração, cientes de que a escolha dela mudaria tudo. Sofia olhou em volta, finalmente compreendendo o peso de suas palavras. Ela respirou fundo e, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma, ergueu o colar. "Eu escolho ser quem eu quero ser." A luz pulsante do colar brilhou ainda mais intensamente, envolvendo a todos em um campo de energia vivificante. Uma onda de calor atravessou a multidão, e a mulher rica e a mulher pobre se entreolharam, compreendendo que haviam compartilhado um momento maior do que a competição. Gabriela se adiantou e puxou Sofia para mais perto. "Você é minha filha e sempre será. Nós vamos enfrentar isso juntos." O guardião olhou de um lado para o outro, percebendo que o impacto da escolha de Sofia não se resumia a uma batalha entre mães, mas a uma nova história que irromperia em suas vidas. Um novo caminho, uma nova união. Enquanto o ruído ao redor começava a se dissipar, a multidão aplaudiu e recursos se uniam em apoio àquela criança excepcional. O futuro estava iluminado por uma luz inesperada e repleta de esperança. Gabriel olhou para Sofia com um sorriso que misturava amor e alívio. "Eu estarei sempre aqui para você." As palavras dele ecoaram na mente de Sofia, onde a dor e a incerteza finalmente começaram a se desvanecer. "E agora?" Sofia perguntou, a pequena voz ainda trêmula. "O que vem a seguir?"
Bora descobrir juntos! Gabriel disse, envolvendo-a em um abraço apertado. Eles estavam prontos para essa nova jornada, e a luz do colar brilhava como uma promessa do que estava por vir. Agora, mais do que nunca, era o momento de agir. Se você chegou até aqui, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter a comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Você precisa fazer isso, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal. Vamos juntos, rumo a novas aventuras!